Então, o nosso bate-papo dessa noite é falando desse tema que está no capítulo 12, como o Neto falou, do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem falar sobre o duelo. Um assunto bem difícil, talvez, de se falar, porque todos nós ainda nos sentimos inseridos nesse assunto. Então, iniciando o nosso bate-papo dessa noite, a nossa pergunta para a nossa reflexão é: o que cada um de nós estamos sentindo? Como que cada um de nós estamos vivenciando nos últimos tempos, nos últimos dias, momentos de nossa vida? Como é que nós estamos nos sentindo? Quais são os tipos de sentimento que nos move? O que é que está passando pela nossa mente, pelo nosso coração? Quais são os duelos que nós estamos travando conosco mesmo? Porque nós precisamos fazer essas reflexões. Nós precisamos estar nos perguntando constantemente o que nos move. Por que nós estamos aqui? O que almejamos para a nossa vida? Quais são os nossos anseios? Então, tudo isso são duelos que nós estamos travando no nosso dia a dia. Mas, vamos lá para vermos o que é que o Evangelho nos traz. De onde veio a palavra duelo? Duelo era a forma antiga de belo, cujo significado é luta, guerra e disputa. Surgiu no auge da Inquisição, século XI, XII, e foi até meados do século XX. O duelo era a luta entre um ofendido e um ofensor, com armas iguais à espada, florete e pistola, motivado em geral por um desagravo à moral. Então, isso é o que nós aprendemos com relação ao duelo. Luta travada onde pessoas que não se entendiam ou tinham dificuldade para se entender através do diálogo, travavam essa luta e muitas dessas lutas levavam até a morte. E a gente vê e sabe na história da humanidade como casos dessa natureza aconteceram. E hoje nós achamos, pensamos e também observamos que existe muita violência no mundo, sim. Mas se a gente for analisar, se a gente for estudar e refletir, nessa época era muito grande as lutas e as batalhas entre seres humanos, irmãos, filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai. Então foram dias muito difíceis, nós sabemos disso. As pessoas não tinham ainda um senso de sentimento pelo outro ou pela vida do outro, apesar de nós ainda observarmos que isso continua, que muitos casos, não dessa mesma forma, mas em formas diferentes, ainda está acontecendo. Muitos duelos ainda são travados nos dias atuais. No Livro dos Espíritos, na pergunta 759, Kardec interroga para os espíritos superiores e pergunta: que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? E eles responderam para Kardec: orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. Então, o duelo era conhecido como ponto de honra.
honra. Alguém me feriu, fez algo que me desagradou, então eu preciso lavar a minha honra através da ação do duelo. E vem os espíritos superiores e nos diz que nada mais é do que o orgulho e a vaidade que cada um de nós ainda carregamos no nosso íntimo de forma exacerbada. Então nós precisamos estar atentos. Será que o duelo era algo, ou foi algo, ou ainda é, de legítima defesa? Ou será que é resquício de barbárie? Será que o duelo foi ou ainda é um ato de coragem e desprezo pela vida? Ou uma prova de covardia moral por não saber ou não querer enfrentar determinada situação e realidade? Será que o duelo é meio de resolver disputas pela força ou forma de provocar disputa além túmulo? E nós que estudamos a doutrina espírita, e ela nos ensina que a vida continua, que o que nós fazemos e realizamos aqui no planeta Terra ou em outros mundos, tudo terá uma consequência na nossa vida. Que não é pelo fato de termos desencarnados ou perdido o corpo físico que nós iremos deixar de nos ajustar perante as leis de Deus e uns com os outros. Então, agir de forma equivocada, violenta para com o nosso semelhante, só pelo fato dele não comungar dos mesmos preceitos que eu, não significa dizer que isso vai ficar impune. Não significa dizer que isso vai ficar esquecido no tempo. Nós sabemos que Deus é bom e misericordioso, que Ele não nos cobra nada além do que nós estamos na condição e na capacidade de resgatarmos. Portanto, o que nós fizermos hoje e agora, vai chegar o momento e a hora, quando nós assim estivermos fortalecidos, de fazer o ajuste perante as leis de Deus e com os nossos irmãos e os nossos semelhantes. O duelo será uma honra e grandeza diante dos homens ou uma desonra e pequenez espiritual? Será que numa ação dessa nós não estamos demonstrando a nossa pequenez espiritual, a nossa inferioridade moral perante aquele que de uma certa forma para nós está nos ofendendo? O duelo, o olho por olho, como foi conhecido, será que não é o apresentar ou não nos convida para o apresentar outra face, como pediu Jesus? Será que ao invés da gente querer revidar uma ofensa causada pelo outro, não seria mais fácil compreender que aquele que está tendo esta atitude para comigo, naquele momento, ele está com algum problema, atravessando alguma dificuldade? E nós precisamos compreender que assim como ele tem as fraquezas dele, eu também tenho a minha, ou nós também temos as nossas. E ao invés de querer o revide, não seria mais fácil oferecer a outra face, que não é para bater, mas para compreender, aceitar e perdoar aquele nas suas fraquezas? Será que o duelo, que é ou vem nos mostrar que somos pretensos juízes divinos, não seria melhor entender como extrema falta de juízo diante de Deus? Então, são pontos para nós refletirmos com relação a esse assunto que tanto nos chama a atenção. E aqui no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo,
onde vem nos pedir para amar os vossos inimigos, na parte onde fala sobre o duelo, propriamente se falando, Adolfo, bispo de Argel, nos diz: só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem, que se deve conduzir a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho. Quando nós consideramos que a nossa vida, a vida que cada um de nós estamos vivendo hoje, todos nós que estamos aqui, estamos passando pelas nossas provas, e que essas provas são temporárias, que vai chegar um momento que elas vão chegar ao fim. Pouco caso iremos fazer das asperezas, das dificuldades que nós viermos encontrar nessa nossa caminhada evolutiva. Não se deixa jamais desviar um só instante do caminho reto, por mais difícil que seja as dificuldades e as provas que venhamos atravessar. Vamos olhar sempre para frente. Vamos observar o sol que nos convida a seguir. Mesmo que chegue um momento que a gente sente para respirar. Porque há momentos na nossa vida que nós precisamos fazer isso, mas que não venhamos desviar desse caminho reto. Sentemos e respiremos, ganhemos fôlego para prosseguir, mas não desviemos desse caminho. O olhar sem cessar, dirigido para o objetivo, pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda lhe ameacem provocar arranhões. Porque nós sabemos que lá na frente, no futuro, existe um mundo lindo nos esperando. Que nós tenhamos coragem para prosseguir a nossa caminhada. E nesse mesmo capítulo, e ainda sobre o duelo, Santo Agostinho também nos fala: o duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas incontestavelmente é a prova de uma covardia moral. Quando a criatura age e comete esse equívoco, ela está demonstrando que moralmente ainda precisa evoluir muito e vencer a si mesmo. O Cristo não vos disse que há mais de honra e de coragem em apresentar a face esquerda aquele que feriu a direita do que se vingar de uma injúria? Jesus disse: quando alguém lhe convidar para andar 1000 passos, ande 2000. Quando alguém lhe bater na face direita, ofereça a outra. Quando alguém lhe pedir a túnica, dê-lhes também a capa. Jesus estava nos ensinando desta forma que a gente deve agir diferente do outro, do comportamento do outro. E nós que estudamos a doutrina espírita, já temos uma consciência ampliada com relação à questão da reencarnação, a questão dessa necessidade de agirmos diferente. Porque tudo que fizermos aqui e agora terá uma repercussão na nossa vida. Terá uma consequência que muitas vezes esse momento do ajuste chega e nós não temos ou não queremos aceitá-lo. Mas ele chega. Então é nisso que nós temos que pensar. Porque se eu fizer hoje, o que nós fizermos hoje
vai ter um retorno. Vai chegar o momento desse retorno. Jesus também nos disse, ou disse a Pedro, no Jardim das Oliveiras: tornai a pôr vossa espada em sua bainha, porque aquele que matar pela espada, perecerá pela espada. É a lei do retorno. É a consequência, são as consequências dos nossos hábitos, das nossas ações e das nossas atitudes. Não significa dizer que nós precisamos também desmistificar determinadas ideias. Não é pelo fato de termos tirado a vida de alguém outrora que agora alguém vai tirar a nossa vida. Isso pode acontecer, sim, nós sabemos. Mas nós também podemos modificar e, ao invés de reencarnarmos esperando que alguém tire a nossa vida, nós venhamos trabalhar em um meio, em um lugar onde nós somos os defensores de vidas, onde nós estamos ali para ajudar pessoas a se manter saudável, a se manter bem. E com isso nós sofremos e sofremos muito. Porque muitas vezes estamos em um ambiente, em um meio, onde nós presenciamos muita violência, muita dor, muita fome, muito desespero, e a gente ali fazendo de tudo para ajudar essas almas e esses espíritos. E quando a gente vê alguém morrendo e a gente não pode fazer nada para salvar aquela vida que muitas vezes nós tiramos no passado, a gente sofre. Pode perguntar isso para quem trabalha no meio da saúde, para quem está ali em lugares dando socorro a pessoas que estão em necessidades. Se o sofrimento daqueles que estão ali a ajudar não é muito grande. É muito grande. Porque a gente não quer ver, quando a gente já desenvolveu um sentimento de fraternidade, de amor pelo outro, a gente não quer ver o outro sofrendo. A gente não quer ver o outro passando dificuldade. Isso não significa dizer que a gente fez algo de errado, a gente tem que passar por aquele mesmo erro. Não. A gente pode vir para consertar aqueles erros, ajudando os outros em suas dificuldades. E é por isso que Jesus pediu para Pedro e pede também para nós. Não faça assim, porque isso vai ter uma consequência muito grande na sua vida. E a sua consciência vai lhe cobrar futuramente esse ato que você está cometendo agora. A civilização baniu o duelo das praças públicas e não mais vimos espadas desembainhadas. Entretanto, não ocorre o mesmo com os dardos envenenados da vida mental. É verdade, quem diz isso é Emmanuel, e nós sabemos disso, que não existe mais o duelo como antigamente, da mesma forma que acontecia antes. Mas existe hoje duelos diferentes, principalmente o mental, como Emmanuel vem nos chamando a atenção aqui. Muitas vezes arremessamos raios de perturbação e indisciplina, angústia e destruição para todos os ângulos da estrada em que a nossa vida se movimenta. E aí fica uma pergunta para todos nós que estamos aqui. Nós estamos de fato aqui? Nós estamos de fato aqui? Ou será que muitas vezes está o nosso corpo físico aqui e o nosso pensamento, a nossa mente está a vagar acolá? E assim somos
porque nós ainda estamos aprendendo a nos disciplinarmos. E muitas vezes nós estamos em um ambiente, mas o nosso pensamento não está ali. O nosso pensamento está acolá, na conta, na dificuldade que nós passamos hoje, no que nós precisamos realizar amanhã, e assim sucessivamente. Agora, já imaginou se todos nós que estamos aqui estivermos com um pensamento de desejo do mal para com o nosso semelhante? Pensando em uma palavra áspera que nós ouvimos hoje e que nos marcou, que nos magoou. Pensando em um problema que nós estamos enfrentando e não estamos sabendo administrar. Que tipo de energia estamos criando para nós, o nosso entorno e para o ambiente que nós estamos convivendo? Então são esses duelos mentais que Emmanuel vem nos chamar a atenção. Que não existe mais os da espada, mas existe o dos pensamentos, o da nossa mente, que nós não sabemos muitas vezes administrá-los. São os pensamentos desvairados do psiquismo deprimente. E aqui nós nos recordamos de André Luiz. Em suas obras, quantos relatos André Luiz não nos fala com relação ao pensamento, à psicosfera que nós criamos ao entorno de nós? Quantas dificuldades ele, a equipe espiritual tiveram quando eles vinham visitar o planeta Terra, por conta dessa psicosfera que nós seres humanos criamos com os nossos pensamentos em desalinho e em desequilíbrio, dificultando assim essa participação maior da espiritualidade superior para nos ajudar, para nos auxiliar. Atiramos os nossos pensamentos negativos ou de revolta contra o amigo que não nos compreende. Nós queremos que as pessoas que nos cerquem, eles nos aceitem, nos compreendam como nós somos. E quando isso não acontece, nós nos aborrecemos. Nós criamos dificuldades, zangas, muitas vezes desarmonia entre os companheiros, entre os amigos, entre os irmãos. E isso é uma realidade. Acontece constantemente com a maioria de nós, porque nós ainda não sabemos administrar o nosso amor próprio. Endereçamos estes pensamentos sem piedade para quantos não atende o nosso egoísmo. Enviamos tais pensamentos aos parentes que não nos afinam com as nossas maneiras e concepções. Em razão disso, a vida na Terra ainda se encontra muito distante do roteiro de harmonia e de amor que nós precisamos criar. É o que nós falamos com relação aos relatos de André Luiz. E assim nós vamos criando situações difíceis para nós e para o convívio daqueles que estão ao nosso derredor, principalmente para o nosso planeta, que ora espera de todos nós uma colaboração, uma contribuição para que essa mudança aconteça. O planeta ainda não se tornou um planeta melhor por conta da falta de participação nossa em melhorar o planeta.
De que maneira? Através das nossas melhores ações, dos nossos melhores pensamentos, sentimentos, ajudando a equipe espiritual que está trabalhando na transformação do planeta, encontrar os meios, os mecanismos para que esse planeta se transforme. E muitas vezes nós almejamos a paz na nossa vida, a paz no meio que vivemos, na sociedade, no mundo, mas nós estamos colaborando, nós estamos contribuindo. De que maneira nós estamos fazendo para colaborar com esses irmãos, para que essa paz aconteça e se faça em nosso meio, em nosso planeta? Aqui nós trouxemos outros tipos de duelo que acontece entre nós. O duelo entre o povo e a política. E nós observamos quão difícil é essa experiência. Nessa última política, a gente observou quão difícil foi a situação entre os irmãos. Quantas mensagens a espiritualidade superior não nos mandou, pedindo para todos nós colaborar, para que a paz acontecesse entre as nações, entre os irmãos. Nós observamos irmãos comungando do mesmo ideal nas casas espíritas, brigando, ficando diferente por conta dessa situação. Mortes acontecendo e não é um duelo. E não é um duelo. Outra questão sobre futebol, uma coisa que é para distração do povo. Quantas mortes não acontecem porque você tem um time diferente do meu e você não tem o direito de você defender o seu time, de você falar bem, porque o outro se sente ofendido com isso e acaba lhe agredindo. Por algo que deveria ser um momento de confraternização, de aproximação entre irmãos, entre amigos. Mas acabamos nos tornando rivais com essa situação, onde não era para acontecer. Outra questão, o duelo entre as religiões. E acontece frequentemente. Quantos irmãos, quantas mortes não já houve com relação a essa questão? Se a gente for ver na história da humanidade, a Inquisição e tudo mais, quantos irmãos não morreram e ainda continuam morrendo só porque não comunga da mesma fé e muitas vezes nós não respeitamos a opção do outro, começando dentro da nossa família, no mesmo espaço. Muitas vezes alguém que não tem uma simpatia por uma religião que o outro está comungando se torna rival daquele familiar, achando que aquele não é digno de estar. E por essa falta de entendimento, há dificuldade de convivência entre as pessoas, trazendo para a nossa experiência como espíritas que somos, e que nós deveríamos estar com a mente aberta, ou mais aberta muitas vezes, ainda estamos tão fechados em nosso mundo íntimo e particular. Quantas casas espíritas
Não se desentende porque uma quer apresentar um trabalho melhor do que a outra. Porque aquela casa está realizando um trabalho e a outra se incomoda com aquilo. Quando na verdade deveríamos nos unir e buscar na casa irmã o trabalho que a minha não está realizando ainda. Por que não? Se na minha casa não tem ainda evangelização infantil, juventude, atendimento fraterno, reunião mediúnica, grupo de estudo, mas no Boa Nova tem. O que é que eu faço para estar no Boa Nova, participando dessas atividades que na minha casa não tem? Ao invés de eu criticar a casa por estar realizando ou achando que está competindo com a minha. Então são pontos, situações e questões que cabe grandes e profundas reflexões para todos nós. E que isso é um duelo que nós estamos travando constantemente. Não igual aos tempos bárbaros, que se ia para a praça pública, mas um duelo íntimo, no sigilo e nas caladas. Então nós precisamos estar atentos com essas questões, porque aquele a quem mais foi dado, mais será cobrado. E nós que estamos estudando a doutrina espírita, não querendo nos colocar na condição de melhores que os nossos irmãos de outras crenças. Não é nesse sentido, mas é no sentido de entendermos que a doutrina espírita nos traz informações que outros segmentos religiosos ainda não nos oferecem. E por esse motivo, nós temos um entendimento maior com relação às coisas do mundo físico e do mundo espiritual. Reforçando mais uma vez que não é nos sentindo melhor do que os outros. Convido-vos então ao duelo. Um duelo contra as nossas imperfeições. É esse o duelo que nós devemos travar para conosco mesmo, contra as nossas imperfeições, contra a fé, contra a dúvida, da fé contra a dúvida. É esse duelo que nós devemos travar, de desenvolver uma fé robusta, raciocinada, como pede Kardec para todos nós. De não ficarmos na dúvida se somos ou não capazes de realizar algo, mas acreditar no nosso potencial, no potencial divino que cada um de nós está trazendo dentro de si, como bem falou o nosso Mestre Jesus de Nazaré, quando todas aquelas pessoas iam ao seu encontro. Jesus em nenhum momento ele falou, eu te curei, mas ele sempre disse, a tua fé te curou, vai e não peques mais. Então Jesus, ele disse para as pessoas naquela época, e deixou para todos nós esse mesmo ensinamento, que esses recursos estão dentro de nós, que nós precisamos travar esse duelo para conquistar essas benesses, ou para desenvolver aquilo que está adormecido em nosso inconsciente, em nossa alma. Travar um duelo contra a coragem, contra o medo, da coragem contra o medo. Termos coragem de prosseguir a nossa caminhada, de buscarmos realizar os nossos objetivos,
confiando no nosso potencial, vencendo esses medos que muitas vezes são criados pelo nosso psiquismo inseguro, por vivências do passado e que estão enraizados dentro de nós. Não é o medo de atravessar a rua, não é o medo de subir em um lugar alto, mas o medo imaginário que muitas vezes nós criamos e dificultamos a nossa vida e a nossa caminhada. É esse o duelo que nós devemos travar. O duelo do amor contra o orgulho, o egoísmo e a vaidade, que ainda insistimos em cultivar dentro de cada um de nós. Nós ainda percebemos, quando fazemos uma reflexão, que nós ainda carregamos muito orgulho, muito egoísmo e muita vaidade. Isso faz parte, nós não devemos se culpar tanto, não, porque ainda faz parte da nossa condição inferior que nos encontramos. Mas que nós também possamos acreditar que somos capazes de vencer quando nós temos fé firme, como disse Jesus. Nós somos capazes de vencer toda e qualquer dificuldade na nossa vida. Um duelo interior pela transformação moral, como bem disse o nosso querido Paulo na segunda carta aos Timóteos: combati o bom combate, e para mim, Paulo de Tarso, um exemplo de mudança e de transformação interior para cada um de nós. Paulo, que foi um daqueles que travava esse duelo físico no início da sua vida. E depois, quando ele percebeu que aquela situação estava lhes trazendo prejuízo, ele travou um duelo moral para vencer as suas imperfeições. E nós que estudamos a vida de Paulo, nós temos o conhecimento de como foi longa essa caminhada, de como foi dura essa batalha, mas ele saiu vitorioso, porque ele venceu, como ele mesmo disse, combati o bom combate. E se ele fez isso, se ele conseguiu, nós também podemos e somos capazes, porque muitas vezes, como os espíritos superiores nos falam, que Jesus é o nosso modelo a ser seguido, e a gente diz que Jesus é Jesus, é muito difícil a gente fazer o que Jesus fez, enquanto que ele disse que nós somos capazes de fazer tudo aquilo que ele faz, ou que ele fez e muito mais. Então, se a gente não alcança ou ainda não tem o alcance de fazer o que Jesus fez e nos pede para fazer, observemos os exemplos dessas criaturas como Paulo. E se Paulo ele foi capaz de dar uma volta por cima de toda a sua experiência no mundo físico, maltratando a muitos irmãos, e ele venceu, nós também somos capazes de vencer, sim. Porque quando a gente tem vontade firme, a gente consegue mover as montanhas, como disse Jesus. Porque dentro de cada um de nós existe a centelha divina, existem os recursos para realizarmos tudo que almejamos na nossa vida. Para tudo isso é necessário que nós exercitemos o perdão. Perdoar é libertar-se. Perdoar é renunciar ao lugar de juiz dos outros. Perdoar-se é também deixar de ser juiz de si mesmo. Perdoar é dizer sim
para a vida, para o fluxo do viver. É para isso que nós fomos criados, para viver e não para fazer justiça com as próprias mãos. Esse assunto foi extraído do livro Palavras para a Alma, de Ana Teresa Camasmin. Muito bom o conteúdo desse livro. E nós precisamos exercitar o sentimento de perdão para conosco, para com as nossas fraquezas, as nossas limitações, assim também para com o outro. Porque se nós não soubermos fazer isso para conosco, nós não saberemos exercitar para com os nossos irmãos e os nossos semelhantes. Mas e o remédio para este mal? Onde encontrar? Onde encontrar o remédio para vencer o duelo em nossas vidas? Vamos encontrar em O Livro dos Espíritos, na questão 625, a pergunta que Kardec fez para os espíritos superiores. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E eles apenas, em 2 palavras, deram a resposta a Kardec: vede Jesus. Jesus é a orientação segura para que nós venhamos vencer esse duelo, esses duelos que nós travamos no dia a dia para conosco e para com os nossos semelhantes. De que maneira Jesus é o mecanismo para isso? Quando nós colocamos em prática na nossa vida os ensinamentos do Evangelho de Jesus, nós estamos trazendo Jesus para a nossa vida. Nós estamos criando um escudo de proteção para a nossa vida. Nós estamos aprendendo a nos tornarmos criaturas melhores e no momento que nós nos tornamos melhores, nós iremos aprender a vencer esses duelos que ainda existe no íntimo e na alma de cada um de nós. Então, tudo que Jesus falou porque sabia ser possível de colocar em prática, porque ele disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizeis os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, a fase do olho por olho passou. Nós estamos vivendo na era cristã. É o tempo da gente colocar em prática os ensinamentos do Cristo em nossas vidas. E lembrar dos ensinamentos de Moisés como algo que vem nos trazer informações sobre um momento que a humanidade viveu. Mas internalizar os ensinamentos do Cristo, que nos convida para fazer e para sermos diferentes. Para o exercício do amor. E continua Jesus: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o mesmo juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a mesma medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Portanto, tudo o que vós querereis que os homens vos façam, fazei-lhes também vós, porque esta é a lei e os profetas. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa mesma maneira tenhais amor uns com os outros. É difícil.
de seguir esses preceitos do Cristo? É algo que não está no nosso alcance de realizar? Será que é tão difícil assim? Porque tem 2000 anos que Jesus esteve aqui trazendo essas informações e nós ainda encontramos tanta dificuldade de colocar em prática esses ensinamentos. Será que não já está na hora, no momento de quebrarmos o nosso orgulho, a nossa vaidade, todas essas barreiras que dificultam que esses ensinamentos penetrem em nossa alma e encontrem morada? 2000 anos não são pouco tempo não, é muito tempo. E estamos reencarnando e esperando para a próxima reencarnação fazermos a nossa transformação. E os Espíritos nos diz que a reencarnação mais importante da nossa vida é a atual. Porque nós não sabemos se agora desencarnarmos, para que lugar na fila nós iremos estar no mundo espiritual. Porque se a gente for analisar, cada vez mais está ficando difícil das mulheres darem a oportunidade para os espíritos reencarnarem. É 2, 3 filhos no máximo. E aí, nós vamos para onde? Em que lugar da fila nós estaremos perdendo a oportunidade que temos agora de fazer a nossa reconciliação com os nossos adversários, como pediu Jesus, ou nos pede? Que nós aproveitemos, e eu também estou dentro desse contexto, que nós aproveitemos a nossa oportunidade para fazermos o nosso melhor, para darmos o nosso melhor, seguindo os exemplos desses homens e mulheres que passaram aqui no nosso planeta e fizeram com que as coisas acontecessem. A doutrina espírita traduz todos os ensinamentos do Mestre Jesus em: fora da caridade não há salvação. É no exercício da caridade constante conosco e com o nosso semelhante que nós iremos colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Que nós iremos vencer esses duelos, não mais de espada, mas íntimo e moral, que cada um de nós estamos travando no nosso dia a dia. É no exercício constante da caridade, que não é a caridade de doar algo, que é uma caridade, nós sabemos, mas essa caridade que Jesus nos convida e que a doutrina espírita também nos apresenta, é a caridade de entendermos, de compreendermos, de perdoarmos e de amarmos os nossos semelhantes, como cada um é ou está. Entendendo que todos nós temos as nossas deficiências ainda, carregamos as nossas dificuldades íntimas e que nós precisamos da compreensão do outro, assim também como da compreensão de Deus. E para isso nós precisamos entender que o outro, assim como eu, tem as suas falhas, está trazendo as suas dificuldades íntimas que precisam ser aceitas por nós. E esse aceitar o outro na sua condição evolutiva que ele se encontra ainda é um exercício da caridade. É um exercício do amor. Então que nós possamos, no momento atual da nossa existência, da nossa caminhada evolutiva, nos aceitarmos como somos ainda, buscando nos esforçar dia após dia, momento após momento, para viver o Evangelho do Cristo, como Ele nos pediu, como Ele exemplificou. E também aceitarmos o outro na sua condição evolutiva momentânea. Que nós tenhamos sempre
em Jesus, o nosso modelo, aquele que veio trazer a luz para clarear as nossas consciências. Que nós possamos acreditar na assistência, no auxílio e no amparo da espiritualidade amiga e superior, que está sempre conosco, em todos os instantes de nossas vidas, nos sustentando, nos ajudando e nos guiando no caminho do bem e da verdade. E muitas vezes nós não temos olhos de ver e nem ouvidos de ouvir, como bem disse Jesus. Que nós acreditemos que somos capazes de vencer tudo e qualquer dificuldade existente em nossas vidas e em nossas almas, porque o próprio Mestre de Nazaré nos disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, que brilhe a vossa luz, que essa luz que está dentro de mim, dentro de cada um de nós, ela possa brilhar, ela possa se espalhar, ela possa ir ao encontro de Deus. Muita paz, muita luz para todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e por todo sempre.